Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alongamento. Será que os exercícios de alongamento servem apenas para melhorar a flexibilidade ou eles também podem ser interessantes como uma forma auxiliar de você melhorar a sua força muscular? Bom, a gente vai discutir esse tema melhor na aula de hoje, mas antes de a gente se aprofundar no assunto, eu vou pedir já para você deixar o seu like, para você curtir esse vídeo e também para você se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a crescer e fazer esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas. Bom, o texto, o artigo de referência que a gente vai usar para falar desse tema está aí na tela, um trabalho recente de 2023 e já que o tema é alongamento, vamos falar um pouquinho mais sobre os exercícios de alongamento. Bom, é claro que a gente sabe que quando a gente faz exercícios de alongamento, o principal objetivo é melhorar a capacidade física e a flexibilidade, né? Que é a capacidade de você melhorar a sua amplitude de movimento sem que você tenha lesões musculares ou no tendão, né? Melhorar a capacidade dessas fibras musculares se afastarem sem que elas se machucam, né? Então esse é o principal objetivo dos exercícios de alongamento, né? Mas até por eles trabalharem essas propriedades musculares, propriedades tendíneas, melhorar a amplitude de movimento, melhorar a tolerância à dor, alguns fatores ali também, né, relacionados à arquitetura, à característica dessas fibras musculares, também da sua ativação. Algumas pesquisas aí vêm observando nos últimos anos um potencial efeito de suporte, né, um efeito coadjuvante dos exercícios de alongamento nessa melhora da força muscular. E a gente já tem algumas evidências nesse sentido em membros inferiores e membros superiores. Em membros inferiores, teve uma pesquisa na musculatura do tibial anterior, aquela musculatura ali da frente, né, da perna, que levanta o pé, né, faz ali um movimento na região do tornozelo. E também teve uma evidência com peitoral, né? Só que essa evidência com peitoral foi com alongamentos de grande duração, né, 1 hora por dia, que fica um tempo aí consideravelmente longo. E se a gente for pensar na aplicação prática da gente fazer isso no dia a dia, fica um pouco inviável, né? Considerando os demais compromissos que a gente tem e considerando que o alongamento geralmente ele é um treino de suporte, ele não é um treino principal para a maioria das pessoas, né? Então, se a pessoa que vai treinar, vamos supor, se ela tiver que fazer 1 hora de alongamento, mais treino de força e cardio, aí fica algo, né, muito extenso para encaixar na rotina, né? Então, fica um pouco puxado você pensar numa atividade de suporte, ela tomar tanto tempo assim, né? Então, já que a gente sabe que o objetivo principal do alongamento é o aumento da flexibilidade, mas a gente pode vislumbrar essa possibilidade aí do aumento de força muscular também, qual que seria a utilidade disso na prática, né? Vamos pensar numa utilidade potencial. Pessoas iniciantes, aquelas que têm pouca força, vamos pensar na musculatura do peitoral, que é aí o músculo que foi investigado no estudo que a gente vai usar aqui como referência, né? Então vamos pensar, uma pessoa que está iniciando, tem pouca força, às vezes não consegue ali fazer um supino, mesmo com a barra, com carga baixa, ou fazer exercícios de flexão. Vamos pensar em treinos caseiros, a flexão de braço, né? Permite diversas adaptações e é um exercício interessante para melhorar a força do peitoral. Talvez se tivesse um alongamento ali que ajudasse um pouquinho no aumento de força desse grupo muscular, você poderia introduzir isso no início para ajudar essa pessoa a fazer exercícios mais intensos lá na frente. Pensando em treino caseiro também, você tem ali uma restrição de equipamentos, às vezes a pessoa não tem peso, não tem uma academia, se for condomínio por acaso. E aí você tendo uma restrição de equipamentos, você tem que procurar outras formas alternativas de fornecer esse estímulo para a musculatura. Pensando em força, quem sabe alongamento podia ser, né, um método de exercício de suporte. Pensando também em lesões, se a gente está falando de peitoral, lesões no cotovelo, no ombro, nos músculos dessa região, às vezes na própria cervical, podem atrapalhar
ali o teu desempenho em exercícios, né, de peitoral. Então os alongamentos, além de fazer parte dessa terapia, desse processo de recuperação, também poderia fazer parte de um processo de não deixar você perder muita força muscular, né? Então, essas seriam as utilidades de você olhar para o alongamento além da sua função primária, que é a flexibilidade. Então, vamos ver um pouquinho agora, um pouco mais de características desse estudo que investigou justamente se o alongamento é capaz de melhorar a força máxima do peitoral. Então aqui a gente tem os participantes do estudo, né? Então eles se reuniram em um grupo de 31 pessoas, tinha 21 homens e 10 mulheres. Aí foi dividida essa galera em dois grupos. 13 deles foram no grupo controle. O que é o grupo controle? Aquele que não faz a intervenção, não faz o treino. Faz somente os testes de avaliação, comparação pré e pós, para você ter um parâmetro ali para comparar se o resultado que mudou nos testes foi devido ao treino ou se foi ao acaso ali, aconteceria naturalmente. E 18 desses 31 fizeram ali a intervenção com os exercícios de alongamento. Esse grupo era um grupo de universitários, galera jovem ali com média de 25 anos, peso e altura ali regular, nem muito baixo e nem muito alto, né, esses dados. E aí eram pessoas que já treinavam, né, elas foram recrutadas ali em aulas de atividade física, de educação física, da parte ali mais de treinamento na faculdade. Então a galera ali que fazia pelo menos 6 meses, uma frequência mínima de pelo menos 2 vezes na semana, algum tipo de atividade esportiva, né, algum tipo de atividade de condicionamento físico, própria musculação. Ou seja, não era um grupo altamente treinado, não era um grupo de atletas, né, ou de pessoas que têm um nível ali muito avançado de treino. Era um grupo de pessoas que faziam sim alguma atividade, mas de forma moderada, né? E para entrar nesse estudo, eles tinham que estar saudáveis nessa parte de ombro, peitoral, cotovelo, lesão no punho, na mão, ou seja, qualquer tipo de lesão que pudesse interferir na performance dos exercícios ou dos testes aplicados, foi excluído para deixar de lado, né, e incluir só as pessoas que realmente estavam saudáveis, que pudessem fazer plenamente a intervenção proposta aí dos alongamentos. E como é que foram esses exercícios? Estão aí nessas fotos 3 exercícios que alongam diretamente essa região do peitoral. Lembrando que esses exercícios eles foram instruídos para fazer em casa, né? Então era uma intervenção que eles faziam todos os dias, esses 3 exercícios, e aí eles ficavam com esse elástico, né, que tinha uma resistência considerável, para fazer esses exercícios. O elástico era para dar tanto a intensidade quanto para eles conseguirem fazer sozinhos, né, esses movimentos, as posições de alongamento. Então a gente vê ali na A, né, como se fosse aquele alongamento de puxar o braço para trás, né, um alongamento que faz uma abdução horizontal do ombro, que alonga diretamente o peitoral. O outro alongamento, na posição B, faz uma rotação lateral ali, né, do ombro, também alonga diretamente essa região do peitoral. E o outro alongamento ali na posição C, o que está deitado usando elástico, faz uma flexão de ombro, né, você levar o ombro lá para cima, também com uma posição ali de abdução, outros movimentos também que o peitoral participa, né? E como foi ministrada essa intervenção de alongamento? Foi da seguinte forma. Cada uma dessas posturas que vocês estão vendo aí foram mantidas por 5 minutos. Então um tempo bem considerável para alongamento, né? Dificilmente a gente faz isso no dia a dia. Então foram 3 exercícios, 5 minutos em cada exercício, entre eles um intervalinho de 30 segundos para dar uma descansada, né? Para gerir a intensidade desse alongamento, foi fornecida uma escala visual ali de 0 a 10, que seria 0 sem estímulo e 10 estímulo máximo, e pedia para esse alongamento ficar numa zona de 6 a 7, ou seja, uma intensidade já bem considerável, né, mas sem uma dor insuportável ali no alongamento. Então, eles tinham que fazer realmente 5 minutos, uma amplitude de movimento considerável. Esse treino, como ele era instruído para ser feito em casa, ele era feito todo dia. Então a galera fazia esses 15 minutos totais de alongamento todo dia durante 8 semanas. Então foi um volume aí bem considerável, né, de alongamento. E aí também tiveram as avaliações para saber o
que aconteceu antes e depois do treino. Então, basicamente, foram feitas avaliações de força e de flexibilidade. Como o interesse era ver essa questão de força de movimentos de empurrar, força de peitoral, principalmente, foi utilizado o principal exercício, que é o supino, né? Foi feito um supino na Smith Machine, na barra guiada, e foram 2 testes diferentes. Um teste dinâmico, né, de carga máxima, aquele teste de RM tradicional, e um teste isométrico, ou seja, a barra ficava fixa na posição, a galera empurrava a barra, mas essa barra não se mexia, e eles mediam essa força gerada ali na barra, né? E também foi feito um teste de flexibilidade, um teste de flexão de ombro, num cabo ali, num bastão, né, num cabo de vassoura, aquele teste de levantar o braço, ó, que está bem ilustrado aqui nessa imagem. Como é que era a situação? Braço esticado, tronco firme, a pessoa tinha que levantar o braço, fazer a flexão de ombro e jogar esse cabo de vassoura lá para trás, né? E aí, qual que era a avaliação? Era a medida de distância entre as mãos. Nesse exercício, quanto mais aberto, igual está a pegada aí demonstrada na imagem, quanto mais aberto, mais fácil, né? Então, se no momento do pós-treino de alongamento, eles conseguissem repetir esse movimento do bastão, mas com as mãos mais aproximadas, indicaria uma melhora. Então, a diminuição da distância das mãos indica uma melhora. Então, aí já vai pegando quem está assistindo o vídeo, sugestões de exercício. Tanto aqueles 3 com elástico, como esse daí do bastão, todos eles envolvem esse alongamento de peito, musculatura do ombro. Então, se você precisar, ó, já anota aí, já usa na tua rotina, né? Então, esses foram os testes. Vamos ver agora os resultados principais aqui. Eles estão resumidos em uma tabelinha, tá? Bem fácil da gente entender. Então, aqui, vamos só entender as colunas, né? Que a gente tem as principais, eu vou explicar. Primeira coluna são as variáveis, segunda, os dados antes, terceira, depois do teste, e aqui, nessa quarta coluna, ela tem as diferenças em percentual, desse pré e pós, né? A gente tem aqui, ó, tudo que é linha branca é a linha da galera que fez a intervenção, que alongou de fato, e a linha laranjinha aqui, ó, é a linha da galera que não fez nada, só ficou ali como comparação, grupo controle. Essas outras 2 colunas aqui, elas mostram diferenças estatísticas, né? Pré e pós ali, se realmente a diferença foi válida, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos focar nesses destaques aqui vermelhinhos, que mostram a diferença percentual. Então, vamos ver o primeiro parâmetro. Esse primeiro parâmetro, o 1RM, é a força no supino, força máxima dinâmica. Então, ó, no grupo que fez os alongamentos, depois de 8 semanas, essa força no supino melhorou mais de 7%. Lembrando que eles não treinaram força, foi somente o alongamento, né? E no grupo controle ela permaneceu ali, né, estável, né? 0,7, ou seja, praticamente não teve diferença nenhuma visual ali, né? Então essa força aumentou no grupo que fez o treino de alongamento, não aumentou no grupo controle, e na comparação entre grupos essa diferença foi relevante. Então dá para afirmar aqui que nessa intervenção os alongamentos fizeram diferença na força no supino, 7% a mais de carga. Na força isométrica, os 2 grupos aumentaram de forma parecida, não teve aí uma melhora entre os grupos, não dá para falar que um grupo foi superior ao outro. Mas aqui, ó, no alongamento, ou melhor dizendo, na flexibilidade de flexão de ombro, teste do bastão, da distância das mãos, essa diferença entre as mãos foi quase 10% menor no grupo que alongou, e no grupo que não alongou diminuiu um pouquinho também, mas 0,7%. Não dá para mostrar essa diferença. Então, dá para afirmar também que o grupo que alongou melhorou a flexibilidade nesse teste de flexão de ombro e que essa melhora foi relevante quando comparado ao outro grupo. Então, aqui a gente consegue ver 2 resultados interessantes. Uma melhora na força máxima dinâmica e uma melhora também no teste de flexibilidade de flexão de ombro para a galera que alongou por 8 semanas, 15 minutos. Vamos pegar agora esses resultados e vamos ver o que a gente pode aplicar na prática, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, acabamos de ver que o treino de alongamento foi capaz de melhorar a flexibilidade e foi capaz de melhorar a força. Força dinâmica. Vamos pensar.
Se a força dinâmica envolve ciclos de encurtamento e alongamento muscular, e a força isométrica não, você tem ali uma tensão constante, né? Pode ser até variável, né? Dependendo de como você aplicar aquela força, mas o comprimento muscular ele não se altera, ele é constante porque não tem movimento. Se a gente pensar, né, no princípio da especificidade, ou seja, a gente melhora naquilo que a gente treina, apesar do treino de alongamento não ser um treino de força diretamente, mas ele mexe o quê? Na capacidade do músculo se estender sem se lesionar. Então, mesmo não sendo um treino de força, dá para entender o porquê que ele melhora na força dinâmica, porque a força dinâmica envolve ciclos de encurtamento e alongamento. Se eu melhoro pelo menos um pouco essa capacidade de flexibilidade do músculo, fica aí uma possível explicação de transferência. Melhorei a flexibilidade muscular, essa flexibilidade está envolvida na parte de força, que é um ciclo de alongamento e encurtamento do músculo. O treino não foi de força diretamente, mas melhorou um dos aspectos do sinal envolvido e se teve uma transferência. Essa é uma das explicações possíveis de ter melhorado a força dinâmica e não a isométrica. Vamos pensar em outros mecanismos potenciais aqui. Por que eu falo potenciais? Que não dá para afirmar que foi por causa disso, mas tudo leva a crer que esses mecanismos fisiológicos aí fizeram diferença, né? Um a gente já comentou, que é se esse músculo está mais alongado e a força é um ciclo de alongamento e encurtamento, melhorando uma parte dessas características, você pode ter uma transferência para o todo. Outra também é o ângulo das fibras, né? O ângulo da fibra, a forma como ela está disposta ali no músculo, pode interferir positiva ou negativamente na produção de força. E o alongamento, ele altera, de certa forma, esse ângulo da fibra, e essa alteração tende a ser positiva para a produção de força. Então, apesar desse fator não ter sido avaliado diretamente nesse estudo, essa seria uma das explicações em potencial. E outra é o seguinte, quando você treina alongamento numa intensidade considerável, você tem uma dor ali para suportar, né? E manter aquela postura. Pensando que eles mantiveram 15 minutos por dia de alongamento numa intensidade considerável por 8 semanas todos os dias, foi um volume de alongamento aí bem grande, né, nesse tempo de estudo. Então isso aumenta a pessoa a ter mais tolerância à dor, a aguentar mais o esforço. Por mais que seja um esforço de alongamento, que é diferente do esforço do treino de musculação, isso de certa forma condiciona ali a pessoa a lidar melhor, né, com intensidade ali na musculatura. E de certa forma, provavelmente isso se transferiu ali na hora de fazer o teste de força, com um pouco mais de tolerância à dor, com certeza você aguenta um pouco mais de intensidade, isso se traduz em cargas melhores, melhora da força muscular. Então quer dizer, Wesley, que para ficar forte não precisa mais fazer musculação, não precisa mais levantar peso, é só alongar? Negativo, né? A gente sabe, seria uma insanidade eu afirmar isso aqui. Mas a gente pode pensar no alongamento como um treino de suporte para a força. Então a gente tem todos os outros benefícios. Então você com uma flexibilidade maior, provavelmente você vai ter técnicas melhores de exercício, você vai conseguir executar melhor. Com isso você vai conseguir ativar melhor a musculatura, uma potencial, não estou afirmando, mas uma potencial transferência também na questão de hipertrofia, você treinando melhor, executando melhor os movimentos, provavelmente você consegue dar um estímulo de crescimento muscular maior. E técnica melhorada, melhor amplitude de movimento, uma potencial também fator de proteção contra dores e lesões. Então, você tem diversos benefícios aí de suporte associados ao treino de alongamento que podem melhorar a tua frequência de treinos, a tua constância, né? A tua também adaptação quanto à hipertrofia e força, potencialmente, apesar de somente a força ter sido medida nesse estudo. E provavelmente a sua longevidade. Longevidade no sentido de se machucar menos, de recuperar melhor e de sentir menos dor muscular. Então o alongamento, se ele não é ali o carro-chefe da parte de força, ele é um excelente suporte que você com certeza deve considerar aplicar nos seus treinos, e eu aplico tanto nos meus treinos pessoais quanto nos dos meus alunos, né? Usar uma sessão de alongamento em períodos diferentes do treino, ou até mesmo como
parte ali do aquecimento daquele período de mobilidade antes de você começar ali a parte de força. Beleza? Então, escreve aí nos comentários se você sabia dessa potencial interferência do alongamento na força, interferência positiva, se você gosta de alongar antes ou depois do treino, se você acha que isso é bobagem, comenta aí. Também é muito importante, mais uma vez, você curtir esse vídeo, caso você ainda não tenha deixado seu like, e se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente volta semana que vem, também na quinta-feira, com mais aulas aqui para vocês. Desde já te desejo bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.